Toda Bossa com Andiara Freitas. Acompanhe e saiba o que está acontecendo em nossa cultura, que é uma das mais ricas da região Nordeste, não é? Programa Toda Bossa. Mais arte em sua vida. Oi, pessoal, começando mais um programa Toda Bossa. Seja bem-vindo, né? Hoje eu estou com uma mulher, né, do audiovisual e que é produtora executiva de uma revista chamada Revista do Audiovisual Potiguar. Seja bem-vinda, Nádia Ione. Obrigada, Andiara Freitas. Prazer em estar aqui. Obrigada a você. E a Nádia faz parte de um grupo de outras duas mulheres, né, que também idealizaram essa revista do Audiovisual Potiguar. Uma revista que foi lançada no ano passado, é isso? Vamos falar sobre ela. Na verdade, ela foi lançada no primeiro semestre de 2021, porém ela foi contemplada pela Lei Aldir Blanc em dezembro de 2020, né? E é uma revista semestral e nossa equipe é composta 100% por mulheres, como você citou. Nós temos a Natália Alves, que é a nossa idealizadora, a primeira idealizadora da revista e diagramadora da primeira e segunda edição, a Viviane Limeira, que é responsável pela produção textual, e eu fico com a responsabilidade burocrática, que é a produção executiva, que são justamente aquela parte de submissão de editais, de, enfim, apresentação de propostas. Prestação de contas, que é maravilhoso, né? Que é o trabalhinho que o pessoal geralmente não quer deixa fazer para depois, mas tem que ter alguém fazendo essa parte também, né? Além da criação. Verdade. E aí, a Nathalie, né, que foi que teve a ideia. E como foi que essa ideia chegou até você, né? Como foi que ela lhe seduziu? Na verdade, a Nathalie, ela faz parte de um coletivo também de produção audiovisual e nós nos aproximamos com o primeiro projeto que eu inventei de fazer, que era um projeto de exibição de filmes ao ar livre, em praça pública, chamado Curta na Praça. Esse projeto ele foi realizado em 2019. Olha. Então, antes de chegar na revista, nós nos tornamos amigas. E um belo dia ela me perguntou se eu teria coragem de fazer um projeto voltado exclusivamente para o audiovisual, sendo que seria uma produção de revista, impressa ou digital, porque depois que a gente viu que o formato digital seria mais interessante para o momento da pandemia. E quando nós sentamos para conversar, ela me perguntou se eu teria mais alguém para compor a equipe. E imediatamente eu pensei na Viviane Limeira, que é uma pessoa extremamente competente. Quem teve acesso a esse material sabe que a produção textual é uma produção excelente. Então assim foi tiro certo. A Nathalie me convidou para lidar com essa parte burocrática e eu convidei a Viviane para lidar com a parte textual. E a Nathalie é uma excelente diagramadora, então ficou assim uma salada bem feita e realmente bem produzida. A primeira edição foi lançada, nós recebemos muitos elogios, tivemos 72 páginas de produção, com entrevistas maravilhosas, nomes de peso, né, nessa primeira edição. E é isso, foi assim que nasceu o projeto, inicialmente, né? E é um projeto feminista, né, que promove mulheres. E vocês, na segunda edição, eu vi a primeira, né? A segunda edição, como foi a temática? É assim, como é uma revista mesmo, no momento a gente não trabalha com a versão impressa, né? Por uma questão de custos, Sim. Porque o primeiro edital foi o primeiro edital que nós submetemos, e aí quando nós fizemos os cálculos, não tinha como ter uma versão impressa, 5.000 revistas, 10.000 revistas seria o mínimo para a gente distribuir para todo mundo que é da área, né? E a nossa primeira pauta foi realmente para homenagear as mulheres, né? E o título da nossa primeira pauta foi o protagonismo da mulher no audiovisual potiguar. A nossa segunda pauta já fugiu um pouco da temática feminista, porque tinha muita demanda chegando que não dava para a gente dizer, ó, só entra mulher. Mas a primeira revista a gente bateu o pé e realmente foi o cartão de visita, né? Realmente colocamos só mulheres na produção. Somente mulheres entrevistadas, e foi muito bonito. Porque são nomes de grande peso, né? Verdade. E a gente acabou hipervalorizando a revista e reconhecendo o trabalho das mulheres, claro, né? Com certeza. A nossa segunda pauta, a gente já focou um pouco mais sobre a temática da pandemia. Então, a gente lançou em dezembro do ano passado com a pauta produção do audiovisual em tempos de pandemia, porque todo mundo sofreu com as restrições, né, da própria pandemia e também com
a não possibilidade de dar encaminhamento aos seus projetos. Então, o que a gente pensou? Vamos tentar elevar a autoestima dessas pessoas que estão sem conseguir produzir e colocar para o público em geral como que foi o processo de quem conseguiu produzir. Então, aí a gente tem muita gente colocando seus relatos nessa segunda edição, que eu espero que todo mundo leia, né? E são relatos maravilhosos, né? Por exemplo, a gente tem o filme Dionísia, que foi, ao invés de ter sido, que coloca na matéria que era para ter sido produzido em um determinado período de tempo, e foi produzido em 5 dias. Então, são coisas surpreendentes que aconteceram durante a pandemia, né? Produções interessantíssimas que aconteceram durante a pandemia. As reinvenções, né, das pessoas. Né? E aí eu queria também saber sobre como as pessoas fazem para acessar, né? Para ver, né? Você que está nos escutando pela rádio, nos assistindo pela TV, é gratuita a revista, né? Gratuita, totalmente gratuita. Inicialmente existe uma cadeia, né, de comunicação entre as pessoas que produzem. A gente gostaria muito de quebrar essa barreira e ir para outros nichos, né, que fossem para os estudantes, para as escolas, para as pessoas em casa, não necessariamente somente quem está na produção audiovisual. Então, o que a gente tem no momento é o Instagram da revista, que é o @revista do Audiovisual Potiguar, e o nosso e-mail, que é revistadoaudiovisualpotiguar@gmail.com. Mas, assim, qualquer pessoa que queira entrar em contato com a gente, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram ou pelo telefone, né? Pelo nosso número pessoal. Posso falar aqui? Pode, por favor. Deixa eu ver aqui. O meu, que é Nádia Ione, é o 84, né, do Rio Grande do Norte, 99668-3938. E o da Viviane Limeira, que é responsável pela produção textual, é o 84-DDD. 99124-5537. E assim, sempre que aparecem novas pessoas querendo participar da revista, a gente tem que definir uma pauta, porque às vezes, por exemplo, nós temos uma página só de cinema de rua, ou de memória do cinema. Então a gente tem que ver se essa pauta se encaixa. Às vezes o pessoal nos procura para fornecer material e a gente acaba deixando um pouquinho para uma pauta seguinte, né? Mas estamos abertos a propostas, lógico, né? Claro, a nossa terceira pauta não está definida ainda. Nós estamos nos reunindo justamente agora em meados de janeiro, início de fevereiro, para sair a nossa nova edição, que é do primeiro semestre de 2022. E para quem ainda não conhece, né? Ou para quem já conhece, né? Você falou aí de algumas sessões que tem na revista. Quais são as que você está se lembrando agora? E como é que elas foram? Como é que elas surgiram, assim, né? Porque como vocês estão mais próximas ao segmento, né? Eu acredito que vocês tenham pensado nelas também para ser uma forma de ajudar, a organizar, não sei. Quais são essas sessões e por quê, né? O porquê? Inicialmente a gente pensou em trazer pessoas que estão na produção, no foco atual da produção, mas sem esquecer a trajetória do audiovisual, seja a nível nacional quanto ao nível estadual, né? Não dá para pensar só em Natal, a gente pensa sempre no âmbito estadual e nacional. E assim, eu elenquei aqui o que está na primeira pauta e na segunda pauta para apresentar para você, porque de cabeça é muita gente, são 72 páginas, eu leio e releio, é muita coisa, isso da primeira edição. A segunda edição ficou um pouco mais resumida justamente porque o foco foi a pandemia e a gente percebeu que tinha muita página na primeira. Sim. Mais de 70 páginas, entendeu? Então a segunda edição ficou com 30 páginas, cerca de 30 páginas, metade, né? Mas para ficar justamente mais leve, porque a ideia é que você pegue a revista no seu momento de lazer, é uma revista informativa, mas é uma revista de lazer, né? E de estudo para quem é da área, né? Para quem tem a curiosidade e interesse. E assim, eu elenquei várias, por exemplo, na pauta memória, nós trouxemos a Jussara Queiroz, que foi a primeira cineasta do Rio Grande do Norte, porém ela é atuante desde a década de 70. Olha que bacana. Então, atualmente ela está aposentada, né? Mas ela, desde 1970, a Jussara Queiroz representa o audiovisual do Rio Grande do Norte, foi para o Rio de Janeiro ainda na adolescência, retornou, fez muita produção, muita coisa linda que está lá na nossa matéria, para quem gosta de estudar a história, né, do audiovisual. A gente, dentro
da primeira edição, nós quisemos contemplar o máximo de mulheres possíveis, então nós tivemos mais de 15 produtoras do audiovisual contempladas, que nos enviaram material ou que foram entrevistadas. E aí, por exemplo, nós temos o mosaico das realizadoras do audiovisual potiguar. Para você ter uma ideia dos nomes que estiveram conosco, nós temos a Babi Baratio, a Lady Diana, a Érica Lima, a Paula Pardilhos, a Diana Coelho, Vanessa Labre, Michele Ferrer, Paula Vanina, Mônica McDowell, Vanessa Trigueiro, Márcia Lois, Tereza Duarte e Edilosa Martins. Cada uma dessas tem produções excelentes, incríveis, que você tipo, não acredita que eu conheço uma pessoa dessa, sabe? Sabe quando você conhece um artista, você que pessoa especial é essa que eu estou lidando, que eu estou conversando, que eu estou tendo contato? Então, assim, essa é duas sessões. Eu falei aqui da primeira edição, né? Você quer que eu continue? Sim, por favor. Pronto. Deixa eu ver aqui. Da segunda edição, foram as mesmas sessões? Ou não, são outras pessoas totalmente diferentes, com outras produções magníficas também. Mas assim, são as mesmas sessões, tem a sessão memória também? Temos a sessão memória, sendo que na nossa primeira edição a gente colocou como memória viva. E aí a gente percebeu que, infelizmente, muitas vezes a gente não vai poder se comunicar com a pessoa que a gente está homenageando. Então, na segunda sessão, nós colocamos na pauta da memória do audiovisual o cinema de rua. E nos nossos registros, foi uma pesquisa feita pela Viviane Limeira, porque ela é formada em gestão de lazer e mídia. Ela fez uma pesquisa bastante extensa, bastante interessante. O cinema de rua brasileiro, ele começa na década de 1890. E é muito interessante que na Rua Chile, em 1892, já existia cinema de rua. Então, ainda no século XIX, nós já tínhamos cinemas ao ar livre aqui no Rio Grande do Norte. Então, é uma pesquisa muito linda. E aí, acabou não ficando memória viva, mas ficou memória do audiovisual, isso, né? Na continuação da pauta. O que mais que a gente tem? A gente tem ainda na segunda edição uma pauta bastante pertinente e necessária do momento, que é a pauta da visibilidade LGBTQI+, né, no cenário audiovisual. Nós temos a entrevista com Alex Protásio, que é produtor audiovisual, poeta e cineasta, e também com a Eli Cafré, que é jornalista e produtor audiovisual. São matérias impactantes, muito necessárias, né, e que nos coloca o quanto que é importante a gente dar voz, né, e visibilidade para todas as minorias, né? A nossa primeira minoria foi mulher. A nossa segunda minoria contemplada é a população LGBTQI+, e aí vamos ver como é que vai ficar a terceira pauta. Ainda não está definido, mas nós vamos fazer alguma coisa interessante sim, né? O que mais, meu amor? A gente dá uma pausa, né? Porque tem muita assunto. Não sai daí, tem mais bate-papo aqui com Nádia e Ione. A gente volta já já. Estamos apresentando Toda Bossa, com Andiara Freitas.